Olá, boa tarde. Sejam todos bem-vindos à live de hoje. Hoje nós temos uma live super especial com uma convidada muito especial, que é ninguém menos do que a minha boadrasta. Ela não deixa eu chamar ela de madrasta não, tá, gente? Mas ela não é má mesmo não. A minha boadrasta, Luciene Cuswol, que é psicopedagoga clínica e vai contar um pouquinho pra gente sobre a psicopedagogia hoje. Então, se você quer saber mais sobre isso, fica aí, que ela daqui a pouco já está entrando e aí a gente já começa a conversar com ela. Eu vou deixar ela contar um pouquinho da trajetória dela para vocês, para poder vocês descobrirem, né, um pouquinho mais sobre ela e sobre a psicopedagogia. Queria lembrar a todos que se você está chegando agora nas lives, não viu antes, fica tranquilo. Olha, nós temos várias outras lives gravadas no meu IGTV ou no meu canal no YouTube. Então, se você perdeu, dá uma clicadinha lá que eu acho que você vai curtir. Enquanto isso, a gente vai aguardando ela chegar, conectar aqui com a gente para poder a gente conversar, bater esse papo super legal sobre a psicopedagogia hoje, né? E queria dizer para você que se você está chegando de novo agora, não perde que essa semana tem live e semana que vem também. Então a gente ainda tem muito conteúdo, a gente ainda vai trazer várias abordagens para vocês conhecerem, para vocês, né, saberem mais, conhecerem a psicologia. Nem deu tempo, né, da gente conversar sobre todas as abordagens. Para a gente falar sobre todas as abordagens da psicologia, a gente precisaria de muito mais tempo. Mas como a gente não tem, a gente fez, né, um dos principais agora. E quem sabe num outro momento, se vocês curtirem, né, se vocês acharem que é legal, a gente vai convidar outras pessoas para continuar conversando a gente, cada época uma pessoa, para poder estar conversando sobre as abordagens da psicologia que por acaso a gente não pôde contemplar nesse primeiro ciclo, tá? Então vamos aguardar aqui, deixa eu ver, aguardando então a Luciene conectar. Ela deve estar tendo algum probleminha aí, vamos aguardar um pouquinho. Legal, Matheus, ama psicologia, show de bola, seja bem-vindo, vamos conhecer aí, vamos saber mais sobre psicologia então, né? Estamos aí recebendo a nossa convidada de amanhã também, a Roberta Torres está aí. Ei, Roberta, tudo bom? Amanhã a gente está aqui juntas, hein? Já está preparada? Pessoal do nosso grupo lá de humanizações. Oi, tudo bom? Boa tarde, gente. Sejam bem-vindos. Que legal! Tem gente falando que quis ser psicólogo, que gosta muito de psicologia, né? É isso mesmo. Então, ele chegando, vamos conversar. Opa, Roberta, show, hein? Amanhã é a gente, com certeza. Olá, boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Bem-vinda, tudo jóia. E aí, tudo certo também? Obrigada. Tudo em paz. Pois é, já contei para o pessoal aqui que chegou, que hoje a convidada é especial, né? Que esse ciclo de lives é assim, né? Ou é amigo, ou é família, tá todo mundo assim, né? Já contei que você é minha É boadrasta, verdade. que você não deixa eu te chamar Opa, de madrasta, que é boadrasta, mas é boa mesmo. E aí, queria que você contasse um pouquinho para o pessoal, né, da sua trajetória. Quem é você? Como é que você chegou aqui na psicopedagogia clínica? Conta aí para o pessoal. então, boa tarde. Primeiro eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui com você. Sim, eu sou uma boa drasta, sempre acho que a gente teve uma relação e é importante até colocar de exemplo mesmo, né? E todas as relações são importantes que elas tenham um equilíbrio, né? Com Eu acredito certeza. que nós temos esse equilíbrio, né? Então, eu sou formada em pedagogia, eu iniciei minha carreira profissional no grupo empresarial, né? E dentro desse grupo, além da minha função administrativa, eu desenvolvia projetos. Já desenvolvi projetos sociais e projetos educacionais
no intuito de ajudar os profissionais a concluir seu ensino, né, que abandonou por motivos diversos. Então, por ali eu iniciei a minha carreira, mas o meu foco sempre foi a educação, né? E partindo daí, fiz minha formação em pedagogia. Hoje eu sou especialista em psicopedagogia. Sou especialista também em mídias na educação, em educação infantil e séries iniciais. Também sou psicodramatista, arteterapeuta e fotógrafa. Então, eu creio nesse caminho da aprendizagem, né? Que ele se constrói e ele nos leva a patamares maiores, né? Ótimo. Também, hoje eu sou também facilitadora da oficina de emoções. Que legal, muito bom. E conta pra gente, então, o que é a psicopedagogia? Principalmente, né, o que é a psicopedagogia clínica, né? Como é que a gente leva isso aí para o consultório, né? Como é que é isso? Então, a psicopedagogia ela é uma área nova aqui no Brasil, né? A base dela é na Europa, ela é muito forte na Argentina, mas aqui no Brasil ela chega pela década de 90, né? E quando ela vem para o Brasil, ela vem com essa influência da Argentina, e nós temos essa base de desenvolver e investigar o aprendizado do aprendente. Nós denominamos esse nome porque são de todas as idades, né? Então, nós fazemos essa investigação em 3 aspectos, que é o cognitivo, né, que nós vamos ver as dificuldades de concentração dessa criança, as dificuldades de raciocínio lógico que ela tem em determinadas atividades que ela precisa desempenhar. E nós vamos para o aspecto social, como que esse aprendente lida com o seu par, com o seu público, com todas as suas áreas sociais, né? Que seja com um amigo, seja em família. E também depois nós vemos os aspectos emocionais. É daí que surge a psicopedagogia, né? Que ela, na verdade, ela veio de um misto da psicologia com a pedagogia, no intuito de ajudar essas crianças que, mesmo aprendendo, em algum momento da etapa da vida dela, ela se bloqueia para esse aprendizado. E aí o equilíbrio desses 3 aspectos é que vai levar a esse aprendizado com equilíbrio, né? A aprender sempre. Entendi. Então, a psicopedagogia é nesses 3 aspectos. E você falou pra gente, né, que apesar da gente ter o costume de falar aí de crianças, não são só crianças que fazem psicopedagogia, né, que precisam procurar um psicopedagogo. Não. Por quê? Porque o aprendizado ele acontece sempre, desde que nós nascemos. Nós vamos aprendendo habilidades, nós aprendemos na escola, mas nós aprendemos na vida, né? Então, ele é para todo público. Tanto a criança, o adolescente, o adulto, todos esses públicos, em algum momento, se necessário, eles buscam a psicopedagogia. Entendi. E conta pra gente, vamos supor, né? Alguém foi lá e buscou, né, você como psicopedagoga clínica. Como é que é o processo? Como é que é o procedimento? Né? Você falou que tem essa investigação desses 3 campos, mas como que funciona o processo aí para a gente fazer uma consulta, né? uma terapia, vamos supor, né? Mais ou menos isso, em psicopedagogia clínica? Bom, o processo ele começa pela identificação de que essa criança está precisando de alguma ajuda. Normalmente, essa identificação acontece na escola, que é onde ele precisa exercitar esse aprendizado formal. Então, o que acontece? Quando a escola identifica que essa criança precisa de ajuda, eles encaminham, né? Eles solicitam aos pais esse encaminhamento. Acontece também muito, na minha experiência, na fase de início da alfabetização dessa criança.
porque é onde consegue se identificar se ela está entendendo a forma da leitura, se ela está entendendo os números, né? Se ela tem essa dificuldade, mas não é só aí. Uhum. Então, a partir desse momento, nós recebemos a família dessa criança na clínica. O nosso atendimento ele inicia pelos pais, né, ou responsáveis, onde nós iremos fazer uma entrevista inicial, uma anamnese, pegar todo esse histórico da criança, né, esse histórico de vida, mesmo que seja de um ano que ela já estudou, dessa já pequena vida acadêmica ou de toda uma vida, dependendo de onde, em qual etapa ela está, em qual faixa etária. E a partir dessa primeira entrevista, nós iniciamos um trabalho de investigação. A psicopedagogia, ela compõe de ferramentas, né, que são testes que nós iremos fazer para fazer essa investigação. Em momento algum, nós podemos dizer que o psicopedagogo, em 2 sessões, ele vai chegar para a família e vai falar: olha, o seu filho necessita disso ou daquilo. Não. É um trabalho muito sério. Nós precisamos de uma média de 10 sessões. Depende da criança, depende do aprendente, para nessas sessões aplicarmos esses testes, né? E a partir desses testes aplicados, dependendo do resultado desses testes, aí nós vamos fazer uma orientação, um direcionamento para tratar esse distúrbio, essa dificuldade ou esse bloqueio que essa criança está tendo, que esse aprendente está tendo no momento. Entendi. E, por exemplo, é o psicopedagogo que às vezes identifica que essa criança tem uma dislexia, uma dislalia, uma descalculia? Então, quando nós atendemos o atendente na clínica, nós atendemos aquele que não sabe se tem algum distúrbio ou alguma dificuldade ou se já tem um laudo, né? Nós atendemos todas as etapas. Então, a partir daí, nós trabalhamos com encaminhamentos. Chegou num processo onde nós fizemos todos os testes, a criança mostrou que tem, sim, um distúrbio, que tem ali algo que necessite de um atendimento de um especialista, como um neuro, para fazer um mapeamento, né? Nós encaminhamos, e se a gente percebe que a criança tem alguma questão emocional, nós encaminhamos ao psicólogo, nós fazemos muito essa ponte com a psicologia, né? Tanto a psicologia faz com a pedagogia, como com a psicopedagogia, como nós fazemos com a psicologia, porque muitas vezes a família ela se direciona, e quem tem que encaminhar somos nós. A partir dali, nós damos esse encaminhamento para outras áreas, né, que nós chamamos de uma área multidisciplinar. Uhum. Também, quando a criança tem questão com a oralidade, né, nós encaminhamos a um fonoaudiólogo também, e por aí nós temos várias especialidades que compõem esse processo da aprendizagem. O Matheus está perguntando em adultos, né, quem que identifica esse grau de dislexia, né? Eu nem sei se existe grau de dislexia, Matheus. Normalmente a gente tem dislexia ou não, né? Porque é uma dificuldade neurológica mesmo. E aí, normalmente, então, como a Lu está falando, são 3 profissionais que costumam fazer essa avaliação. Um psicólogo que faça neuroavaliação, ou que faça avaliação psicológica. O psicopedagogo pode identificar alguns indícios, e aí ele vai provavelmente encaminhar para o neuro, né? Ou o próprio neurologista, né? Como são dificuldades, nesse caso, né? Uma dificuldade neurológica, é uma questãozinha neurológica mesmo, é um probleminha numa área específica do cérebro. E aí, esses 3 profissionais podem identificar e podem, né, então, dar o destino, o acompanhamento que é necessário, né? Estou correta, Lu? É isso mesmo? Correta. E o adulto, muitas vezes, ele só identifica ali
algo que já fez ele sofrer durante toda a sua vida acadêmica, né? A gente atende também adultos que, às vezes, ele não consegue passar numa prova do Detran, porque ele tem dificuldade de memorização, de atenção, né? Então, a dislexia é um desses fatores, como também o autismo, que às vezes leve, também só se percebe quando adulto. E nós fazemos esse trabalho de ajudar e de orientar, direcionar isso para identificar se realmente existe algo que também pode acontecer de um bloqueio que a criança teve em alguma fase da vida, até por um fracasso escolar, mediante alguma coisa que talvez ele não percebeu, mas que em algum momento ali bloqueou o aprendizado dele. Então, isso também pode acontecer. Sim, isso mesmo. E depois que a gente fez essa identificação, Lu, o psicopedagogo, ele trata algumas questões, ele ajuda em que sentido, né? Se eu procuro, né, então, como a gente estava falando aqui, até o Matheus perguntou de novo, como que eu posso fazer para saber, né? Buscar um psicopedagogo ou um psicólogo que vai fazer uma avaliação ou, né, um neurologista, né? E aí, se eu busquei o psicopedagogo, ele identificou que eu tenho uma dificuldade, né? E aí, o que a gente faz, né? Dependendo do caso, ele vai encaminhar, mas e dependendo de outros casos? Como que é o trabalho do psicopedagogo após a identificação, né, daquela dificuldade, daquela situação ali que aquele paciente, cliente está vivenciando? Então, vai depender de cada caso, né? Cada caso ali vai ser analisado individualmente. O psicopedagogo identificou e encaminhou. Esse encaminhamento vai ser, se por exemplo, se for para fazer esse exame, ele vai fazer esse exame e vai falar, ok, realmente eu tenho essa dificuldade. Uhum. E aí o psicopedagogo vai trabalhar um direcionamento, uma melhor forma, um melhor caminho para que ele possa sair dessa situação, para que ele possa seguir sua caminhada de aprendizagem. Porque muitas vezes, o que eu sempre falo, né, a aprendizagem ela acontece de várias formas. Cada um tem um caminho diferente para aprender. Uns aprendem fazendo uma leitura, riscando, outros aprendem mais com a audição, né, ouvindo outro falar. Então, esses caminhos da aprendizagem, muitas vezes, eles precisam ser direcionados. Eu preciso identificar que caminho é o melhor para que eu aprenda, né? A partir dessa identificação, isso vai facilitar o meu processo de aprendizagem, entendeu? Sim. Então, aí o psicopedagogo, ele vai fazer algumas sessões para tratar esse distúrbio ou tratar essa dificuldade, tá? E nessas sessões nós vamos trabalhar com jogos pedagógicos, nós vamos trabalhar com várias estratégias para que ali, através dessas estratégias, o aprendente ele consegue perceber o que ele precisa fazer até que ele consiga caminhar para outros desafios. Então, ou seja, deixa eu ver se eu entendi, né? Eu identifico, ajudo aquele paciente a identificar que ele tem uma dificuldade, mas que ele tem outras formas interessantes e legais e que ele tem, né, uma facilidade de aprender de uma determinada forma. E aí, quando eu demonstro isso para ele, ele consegue ir por aquele caminho e usando aquelas né, vamos dizer, aquelas forças, né, aquelas qualidades que ele tem a aprender, certo? Exatamente, é isso aí. Quer dizer, nós fazemos, na verdade, a gente cria esse meio investigativo, né? A partir do momento que se clareou ali qual é o foco, a partir dali você trata esse foco e faz o atendente caminhar. Olha, tem um monte de gente chegando aí, falando oi. Ei, Rosa, tudo bom? Ei, Rosa. O pessoal perguntou também, Lu, então a psicopedagogia, ela vai ajudar a identificar, né? É isso que a gente está falando, né? Vai ajudar a gente a identificar as minhas forças e as minhas fraquezas,
né? Para que eu, então, minimize essas fraquezas e consiga utilizar, então, as minhas forças nessa aprendizagem, né? Nesse processo de aprender, certo? Isso, exato. O importante é saber que todo mundo aprende, tá? Alguns têm um caminho mais, digamos assim, alguns têm um caminho mais reto, né? E outros talvez tenham algumas curvas ali pelo caminho que interferem, mas aprender, todos aprendem, tá? Dentro do seu tempo, dentro da sua caminhada ali, todo mundo aprende. Lu, e se eu identifico, por exemplo, que eu tenho uma dificuldade de memorização? O psicopedagogo pode me ajudar a melhorar essa minha memória, vamos dizer assim? Sim, sim. Tem as ferramentas da psicopedagogia nós vamos trabalhar com essas ferramentas que vai estimular essa memorização, né? Vai criar ali momentos com o aprendente para reforçar, para estimular essa memorização. São jogos pedagógicos e outras ferramentas, testes que a gente trabalha. Entendi. Tem sim. Então, eu posso melhorar tanto a minha concentração, quanto a minha memorização, né? Se eu identifico, por exemplo, que eu tô num momento da minha vida onde eu tenho essa dificuldade, né, de memorização, eu posso, então, buscar um psicopedagogo para me ajudar, certo? Sim, sim, pode buscar. Acontece muito quando o aprendente entra na faculdade, né? Por quê? Porque a faculdade é um campo onde ele vai iniciar um estudo mais aprofundado da área dele, né? E ali ele vai iniciar com muitos textos, interpretação de textos, criando resumos de textos. Então, tudo isso, se a pessoa tiver essa dificuldade, isso vai afetar no estudo dela, né? Então, aí a gente também tem essas pessoas que nos buscam para ajudar exatamente nessa estratégia melhor de estudo, né? Entendi. Então, mesmo que eu não tenha um problema que seja, por exemplo, um déficit de atenção e hiperatividade, se eu estou num momento da minha vida onde eu estou tendo essa dificuldade, eu já posso buscar ajuda com o psicopedagogo. Se eu estou vendo, por exemplo, que Sim. eu tô lá no meio da faculdade, tô muito estressado, não tô dando conta de estudar para tudo que eu tenho que estudar, né? Aí eu busco um psicopedagogo, porque ele vai me ajudar a organizar isso, né? Vai me ajudar a ter estratégia para poder tanto, né, me ajudar a organizar os meus estudos, quanto para me ajudar a melhorar esses aspectos que eu tô sentindo dificuldade, certo? Certo, Pamela. Na verdade, a psicopedagogia, ela não é para a criança que já tem um laudo somente, né? Essa criança, nós vamos atender a demanda dessa criança, mas ela acontece para todas as pessoas que vão ter, por exemplo, quando ela iniciou lá na Europa, ela iniciou exatamente de uma dificuldade de adequação da criança com comportamentos, tanto na escola, como na família, como em casa. Mas a criança, ela aprendia, né? Na verdade, era uma criança que tinha um histórico de aprendizado, mas que ali, em algum momento, ela começou a não ter mais, mesmo tendo todos os seus aspectos cognitivos, sociais e emocionais ali, teoricamente saudáveis, ela também teve bloqueios. Então, foi daí que surgiu, né, esse estudo da psicopedagogia. Então, ela é para essa orientação toda mesmo, né, para todas as pessoas. Entendi. Então, a Rosilene está aqui falando conosco, né, que muitas vezes a gente escuta a escola dizendo, né, esse menino não tem jeito, né, e aí ela está dizendo que isso é muito triste, né, porque eles não conseguem, às vezes, ter esse olhar, né, de que a gente tem, talvez aquela criança, ela não consiga, de fato, aprender daquele jeito que está sendo posto lá na escola, né, mas que existem N outras possibilidades de aprendizagem, né?
Sim, eu também sou professora, né? E sou professora na educação infantil, que eu acho que é assim, uma base importantíssima para a criança. É ali que a criança vai ter todo o seu aprendizado para continuar a caminhada. Então, eu tenho essa experiência de sala de aula e realmente entristece quando a criança ela já tem um rótulo, né? Esse rótulo, eu recebo muito esse rótulo na clínica, né? Então, eu percebo assim, de um histórico de atendimentos, muitas crianças, o que elas necessitam é trabalhar a autoestima, porque alguém na família dela já disse que ela não vai dar certo, na escola já falaram que ela não vai dar certo, então ela precisa que acolha esse sentimento dela, que estimule e que diga a ela que ela é capaz, né? O psicopedagogo ele tem muito esse papel de fortalecer também esse emocional que a criança já vem com ele, às vezes, bem sofrido, né? Desses traumas que acontece, infelizmente, acontece na vida de todo mundo, né? De várias formas. É. E aí, muitas vezes, a gente vai lá e direciona, e eu uso muito uma palavra assim, você empodera a criança, né? Você empodera com elogios, mas não aquele elogio vazio, mas aquele, olha, aqui talvez você não está conseguindo, mas aqui você é muito bom. Então você começa a trabalhar que ele é bom em alguma coisa, que ele pode ser bom em várias coisas, e que ninguém é bom em tudo, né? Também tem isso. Com certeza. E que tá tudo bem, né? Não, a gente não precisa ser 100% em tudo, Exato. né? Muito legal. Com certeza. Rosa, que também é psicopedagoga, dizendo pra gente que mais do que nunca a psicopedagogia é necessária para todas as estações da vida, né? Isso mesmo, né, Rosa? A gente tá vendo que é justamente isso. Em todos os momentos da vida, a gente pode aprender a aprender, né? E aí responde também a pergunta do Matheus, que colocou aqui, né? Como aprender a aprender? Então, o psicopedagogo é o quem vai te ensinar isso, né, Matheus? Quando você tem uma dificuldade, se você busca um psicopedagogo, ele vai identificar, então, essas suas forças, pode até identificar, né, também identifica aquilo que você às vezes não tem muita habilidade e que tá tudo bem não ter habilidade, mas quando você sabe em que você tem habilidade, a gente consegue ir por aquele caminho, né, por aquele campo. Então, como a Luciene estava falando, se às vezes você é mais auditivo, né, de repente fica mais legal você ouvir uma aula, né, fazer algo que tenha a ver com musiquinhas que você vai gravar, né? Então ela vai te ajudar a identificar isso e vai te ajudar a caminhar nessa direção das suas forças, né? Identificando aonde você não tem muita habilidade para dizer para você, olha, de repente isso aqui, ó, é uma coisa que você pode minimizar, né? Não precisa usar tanto, usa mais aquilo que você tem força, né? Ou mesmo o que você tem, vamos treinar mais para poder, né, você conseguir desempenhar melhor isso, né? Exato. Rosilene dizendo que o acolhimento é fundamental, chegando aí também para colocar com a gente. Gente, a Rosilene é irmã gêmea, tá? Da É Luciene. verdade. Então, é importante falar isso, né? Porque às vezes a pessoa vai olhar e falar assim, mas quem é, né, essas duas pessoas iguais? Elas são iguais porque elas são gêmeas, ok? Então, Então, ela da área de educação, pedagoga. as duas nessa área aí, né? Temos a Elina dizendo pra gente que o enteado dela demora muito a aprender na sala de aula. O que você tem para dizer para ela, Lu? O que você pode sugerir para ela aí? Buscar um psicopedagogo? Buscar você? Buscar um outro profissional? Como é que Então, é? então, Elina, obrigada pela sua participação. O principal, o mais importante é buscar a escola, inicialmente. Conversar com a equipe pedagógica, converse com o pedagogo, peça um feedback da escola, como que está indo o meu, no caso, meu filho, meu enteado, como que ele está indo na escola, porque muitas vezes a gente cria na cabeça uma situação, mas a gente não pode ficar, desculpa, a gente não pode ficar só no imaginário, nós temos que agir nessa situação.
converse com o professor, veja qual o feedback desse professor, se esse professor ele observa realmente que isso acontece, se talvez se fazer uma dinâmica de mudança dele dentro da própria sala de aula, talvez ele precise de estar mais próximo daquele professor, numa cadeira mais à frente, né? Porque, infelizmente, a gente ainda tem muitas escolas que trabalham nesse formato antigo, que também não é o adequado, né, para o aprendizado, mas partir primeiro da escola. Mas não significa que você, enquanto pai, não deva procurar o psicopedagogo, mesmo se a escola não te encaminhar. Porque você convive e você sabe que pode sim ter alguma coisa. Não espere só a escola te dizer, mas compartilha com a escola. Compartilha que aí serão mais opiniões, não só uma. Tá bom? Muito interessante, isso aí. Bom, a gente viu, né? Ela está agradecendo aqui. A gente viu, então, que quando a gente deve buscar o psicopedagogo é quando a gente identifica aí ou uma dificuldade, mas eu posso também buscar o psicopedagogo quando eu tô só querendo identificar as minhas forças, Lu. Por exemplo, eu quero estudar para um concurso. E aí eu preciso saber qual é o melhor jeito que eu tenho para aprender e tal. Eu posso buscar um psicopedagogo para ele me ajudar nesse sentido? Pode, sim. Pode. Muitas vezes nós queremos criar um projeto de futuro, né? Esse projeto de futuro, ele vai precisar de habilidades novas, né? Então, essas habilidades, muitas vezes, a gente conhece muitas pessoas, né, que demoram muito para conseguir alcançar o que quer, né, que na verdade, principalmente falando em concurso, né, faz vários, chega na hora, dá um branco, não sabe o que aconteceu, busque ajuda, vai ter esse direcionamento, vai ter essa interpretação do que está acontecendo ali que você não consegue avançar. Tá? Então, sim, o psicopedagogo pode te ajudar. Muito bom. Aqui a Rosilene contribuindo aqui conosco, dizendo que a escola precisa ser instigada sobre o desenvolvimento dos estudantes, né? E a Sandra dizendo para a gente aqui, né? Temos uma escola no modelo do século XIX, né? Então ainda temos essa dificuldade aí, né? Tem muita gente conversando aqui conosco, Lu. Eu estou interrompendo porque o pessoal está participando, eu estou achando muito legal, né? Que bom. Então vamos colocar aí as contribuições deles. A Rosa disse pra gente: hoje é uma disciplina que deve ser integrada às diversas áreas da saúde, já que os processos cognitivos influenciam no entendimento de enfermidades neurológicas do paciente. Muito bom, Rosa, isso mesmo. Sandra dizendo aqui: imagine uma escola com professor, psicólogo e psicopedagogo e etc. E a Rosilene vindo dizendo: concordo, né? É justamente essa ideia aí, né? De trabalhar, né? Trabalhar em conjunto, né? Nessa transdisciplinaridade aí, né? Sim, né? Todos falando uma só linguagem. Imagine realmente que hoje em dia a escola ela está fazendo um papel que é assim, eu não dou conta. E é fato, a escola sozinha não dá conta. Ela precisa dos profissionais. Sim, se a gente tivesse essa abertura de ter o profissional, psicólogo, né? Está se estudando, existem várias solicitações, mas nada se concretizou, mas eu acredito que isso é o que vai acontecer, né? Isso vai ser muito mais viável, porque se você já tem ali um profissional que já te direciona, isso pode sim ser muito benéfico para todos, né? Certeza. Com certeza. Queria lembrar a todos aí, né, quem não sabe, a gente tem um ramo dentro da psicologia que é a psicologia escolar, né? Ou seja, a gente tem profissionais que são capacitados para fazer isso, né? E, infelizmente, não são todas as escolas e, né, faz muita falta ter um profissional que tenha esse conhecimento, né? Seja ele um psicopedagogo, né, que vai agregar esses dois conhecimentos, a psicologia e a psicopedagogia, não, e a pedagogia, perdão, ou seja um psicólogo, né, para auxiliar o pedagogo,
né, para estar fazendo esse trabalho, né? A Lairane está dizendo aqui para gente, Lu, sou professora de uma escola pública de periferia e sabemos a importância do apoio desses profissionais, mas é muito complexo conseguir que esse aluno tenha acesso a esse serviço. Justamente o que a gente está falando, né? Infelizmente, esse profissional ele não está nas escolas, né? E que faria uma diferença imensa, né? Porque justamente, inclusive até para trabalhar com a equipe pedagógica mesmo, né, Lu, por exemplo, faz toda uma diferença Sim, orientar essa equipe de como é diverso o nosso aprender, né? Como adquirir conhecimento pode ser de várias formas, né? sim, e a psicopedagogia, ela é institucional. A minha formação, ela é institucional e clínica. Institucional, a gente trabalha exatamente dentro da escola, né? Só que nem todas as escolas acessam esse profissional, né? As públicas não têm esse acesso. Eu, por exemplo, eu sou professora e busco, dentro da minha área de psicopedagoga, atender da melhor forma possível, não só a minha sala de aula, e sempre que eu estou ali no meu ambiente escolar, que eu percebo que existe uma forma de ajudar até uma outra criança de uma outra sala, né, eu posso estar ajudando, mas isso é uma escolha minha. Não é a escola que me solicitou, né? Quer dizer, é um trabalho até que, digamos, um voluntariado, né? Porque já que eu adquiri esse aprendizado, eu posso também ajudar. Mas nem todas as escolas terão e nem todos que têm estarão disponíveis para fazer isso acontecer, né? E assim, crianças da periferia, infelizmente, elas são mais prejudicadas ainda, né? Infelizmente, né? É bom saber, né, gente, que de alguma forma a gente pode contribuir um pouco, porque existem, né, espaços lógico que passa longe do ideal. O ideal é que realmente, como a gente está falando, que esses profissionais pudessem estar nas escolas, né? Mas a gente tem, de alguma forma, em alguns lugares, profissionais que oferecem esse serviço, né, para essa população que tem um pouco mais de dificuldade, né? Por exemplo, a Lu, ela faz um trabalho, né, na clínica, que tem uma clínica popular aqui na Serra, né? E ela faz esse trabalho por um valor, né, que é acessível aí, um pouco mais para certa população, né? Para quem tem muita dificuldade. De novo, passa longe do ideal, né? Que seria ser contratado, né, para as escolas um profissional, né? Até porque nós temos muitas crianças. Se a gente fosse parar para pensar, cada escola teria que ter mais do que até um profissional, né, para poder ajudar a todos. Mas, infelizmente, não temos, e aí tem esse tipo de serviço que em algumas clínicas populares né, a gente pode oferecer. Vamos continuar aqui. Se você quiser falar, Lu, um pouquinho do seu trabalho lá na clínica, se você quiser né, falar, ou, gente, também, se você tem alguma dúvida, gostou dessa ideia, quer saber como é que funciona lá na clínica, ou o atendimento da Lu, dá uma ligadinha para ela, ou então entra né, esse perfil dela aí, é só de psicopedagogia. Então, ela já coloca conteúdos importantes para vocês estarem vendo, né? Para você identificar, de repente, certas situações que você, né, nem imagina que possam te atrapalhar. E, além de tudo, você pode buscar ela, né, mandando um direct, né, para conversar com ela como é que faz, para ela fazer uma avaliação, para, né, como é que é o serviço dela. A Sandra está dizendo aqui para a gente. Então, o psicopedagogo pode ajudar até o professor. Importante isso. Sim, o psicopedagogo pode ajudar a equipe pedagógica, com certeza, né, Lu? Lu pode falar melhor do que ninguém isso aí. Como é que seria isso, Lu? Sim, o psicopedagogo, ele pode ajudar o professor nesse direcionamento do seu planejamento também, né? Qual a melhor estratégia para atingir esse aprendizado da criança, né? Porque a gente vê na área da educação, voltou, né? Voltou. Então, muitas coisas que nós vemos na área da educação é por uma falta de inovação também, né?
de identificar, de ver aquele público daquele momento, né? A educação, ela se renova diariamente. Então, por exemplo, o que eu atendo aqui hoje, o meu aluno, amanhã, daqui a um mês, esse aluno ele já é um aluno diferenciado. Então, como fazer, eu como professor, o que eu preciso fazer para encantar sempre essa criança, né? Para encantar esse aprendizado, porque o aprendizado ele tem que ser encantado, né? Eu que o diga que sou professora de educação infantil, né? Então, se a gente não encanta o aluno, não acontece o aprendizado da forma que deveria acontecer. Então, o psicopedagogo ele ajuda também esses profissionais, né? Como encantar, como criar uma estratégia que eu consiga atingir o meu público, como ver aquele aluno que está ali quietinho no canto, que ele não interage com as pessoas. Como saber se esse aluno tem alguma coisa que está acontecendo? Porque muitas vezes a gente vai logo com aquela linguagem, esse menino já põe um rótulo, né? Uhum. Ah, ele é um autista, ele é um isso. Não, às vezes não é nada disso. Às vezes eu preciso ter a minha escuta atenta para saber, porque ele pode ter uma questão na casa dele, ele pode estar com uma questão muito pessoal, e nós, professores, somos responsáveis por essa identificação sempre, né? Nós conhecemos o nosso público. Esse ano, tirando como experiência, esse ano cada ano a gente está numa sala diferente, os nossos alunos mudam e vem outros, né? Então, não foi muito tempo, né? O tempo que nós ficamos com essa criança foi 1 mês e 15 dias. Mas eu sei exatamente de cada criança o que ela tem de habilidade, o que ela precisa nessa habilidade. Lógico que acompanhando ela o ano todo, a gente vai trabalhar para desenvolver cada uma dessas habilidades, né? E para estimular mais ainda aquela habilidade que a gente já viu que ela tem. A gente tem criança lá na educação infantil que quando pega uma massinha faz uma arte, né? Aí você fala, não é compatível com aquela idade a criança ir lá na educação infantil e fazer uma arte tão linda. Então, opa, essa criança já tem uma habilidade artística muito boa que a gente não deve perder. Né? Uhum. Então, a gente tem que comunicar à família, estimule essa arte na sua criança. Isso aqui é algo muito importante, né? Uhum. A Luciana colocou algo parecido com isso que você está dizendo, né, Lu? As crianças muitas vezes levam de casa os problemas cotidianos e isso reflete no aprendizado, né? Que é como você falou, né? É muito importante que o pedagogo identifique, né, essas questões cotidianas aí que podem atrapalhar, né? Por exemplo, às vezes tem uma criança que vai sem se alimentar para a escola, né? E aí como é que acontece esse aprendizado? Né, para uma criança que às vezes não se alimentou, que a última refeição às vezes que fez foi na escola no dia anterior, né? Como é importante a gente identificar isso também, né? Ao invés de só rotular, né? Sim, e isso é muito sério, tá? É uma das causas, assim, hoje, que as crianças estão em casa, como que estão essas crianças, né? Como que está sendo essa alimentação? Porque a alimentação da escola, ela é muito rica, ela tem toda uma equipe, né? Tem nutricionista que faz um cardápio saudável, a criança aprende a comer saudavelmente na escola, né? Então, o professor, mais uma vez, o professor ele precisa estar atento para saber se essa criança está bem, se essa criança está alimentada, né? Uhum. Então, isso é um olhar muito atento, tem que ter. Sim. E que os pais também podem olhar com mais cuidado também para isso, né, Lu? Não no sentido de alimentação, que a gente sabe que às vezes quando não tem alimentação, porque não tem mesmo, né? Não tem para pai, não tem para mãe, não tem para ninguém. Mas às vezes, por exemplo, um problema familiar, uma discussão, né? Algo que a gente fala para a criança, às vezes sem querer, né? Nessa correria, nesse dia a dia, nesse estresse que a gente anda vivendo, falas que os pais têm às vezes, né? Para as crianças, como isso pode influenciar
né, nessa questão do aprendizado, porque se a autoestima está afetada, né, isso atrapalha, né? Até a Rosa colocou aqui, ó, já trabalhei contratada como psicopedagoga por 4 anos em um centro de recuperação para dependentes químicos. Muitos não sabiam ler nem interpretar o mundo. Saíram da escola e se achavam incapazes. Ou seja, olha como às vezes, né, essa questão psicológica, essa questão da incapacidade, da autoestima, né, da ansiedade que essa criança tá né, ali desenvolvendo ou está sentindo, né, influencia nessa questão do aprendizado mesmo, né? Sim, voltando para a escola, como a Rosa colocou, a criança ela tem direitos de aprendizagem, né? Então, esses direitos, eles precisam ser adquiridos de forma adequada na escola, para que essa criança seja um ser integral, para que ela seja um ser que vá para a sociedade de uma forma integral, né? Um ser humano que cuida da natureza, um ser humano que respeita o próximo, um ser humano que tem empatia, né? E sim, a família e a escola, que é uma parceria que tem que funcionar em equilíbrio, é que vai fazer esse ser humano caminhar depois de uma forma assim que ele seja cidadão que vai contribuir para toda esse planeta, né? Vai contribuir para esse mundo, né? Ótimo, isso Então, mesmo. sim. Exatamente. Vou colocar aqui mais umas falas do pessoal para a gente ir falando, mas nós estamos já quase nos encaminhando para o final, gente. Então, se vocês têm alguma pergunta, joga aí para a gente que a gente vai falar agora, hein? A humanizações, né? O nosso grupo dizendo lá, são esses processos de união que acabam fazendo a diferença na vida de muitos estudantes, principalmente dos menos favorecidos, né? A Rosa enfatizando importantíssimo o trabalho do psicopedagogo, né? A Lara dizendo que trabalho lindo e tão necessário, né? Muito importante mesmo, sem dúvida. Luciana colocando, muitos profissionais da educação igualam os alunos e esquecem que cada um é diferente, né? Rosa dizendo pra gente, utopia? Se as pessoas se conscientizarem, os psicopedagogos poderão ser contratados, né? Opa, é verdade, né? Assim, talvez se como, de novo, né, gente? Como é importante o trabalho do psicólogo, do psicopedagogo. Só que quando a gente não conhece esse trabalho, a gente não sabe do que se trata, fica muito difícil, de fato, né? Inclusive da gente, às vezes, buscar aí, né, esse profissional para estar lá nos nossos espaços, nas nossas instituições, né? Sandra colocando, interação família-escola é o caminho. Rosilene, muitas crianças só se alimentam na escola, verdade, né? É o que a gente já tinha colocado. Lairane, na escola pública é muito comum e os alunos passam mal por fome, justamente, né? É o que a gente estava colocando. E a gente sabe, gente, às vezes nós não vamos conseguir resolver essas questões, né, sociais aí, né, de fome, etc, né? Porque é uma coisa que é muito maior, mas é lógico que se a gente tem esse olhar, né, tem esse olhar de que às vezes isso vai influenciar, né, e que aquele menino pode estar passando fome em casa e que não, ele né, sem jeito, que ele não tem o que fazer na vida dele, que não dá para, né, para poder fazer, isso é tão importante, né? Eu vou colocando todas as falas, Lu, e depois se você quiser colocar falando alguma coisa sobre cada uma, ou você prefere que eu vá parando para você ir fazendo um comentário? Deixa eu só pegando esse gancho, né, e reforçando, o psicopedagogo, ele pode, ele vai mudar um pouco quando ele orienta o pai. Porque o pai, ele precisa de ajuda. A gente fala da criança, a gente fala, mas o pai, ele precisa muito dessa orientação. Porque a gente acredita, pai sabe isso. Não sabe. O pai não tem a obrigação de saber tudo. O pai precisa dessa ajuda. E nós, como psicopedagogos, muitas vezes, até um elogio, né?
Lá no psicodrama, eu aprendi que muitas vezes nós repetimos aquilo que a gente não gosta, aquilo que fizeram conosco. Então, fez comigo, eu fui chamado de burro, mas eu aprendi. O que importa é isso. Às vezes eu repito algo que naquele momento me machucou tanto. Ninguém tem que ser chamado de burro, ninguém tem que ser chamado de incompetente. Muito pelo contrário, o elogio, sim, o elogio vai fortalecer. Então, assim, o pai, muitas vezes, ele precisa de orientação para organizar o estudo dessa criança. Ele não consegue compreender que na casa dele é importante ter um lugar que se valorize. E esse lugar, meu filho, é o seu lugar de estudo. Aqui, ó, que seja um simples lugar, que seja um espacinho na mesa, aonde quer que essa criança possa estar mais concentrada. Então, isso vai ajudar e a criança percebe, olha, o meu pai dá valor ao meu estudo, meu pai me ajuda nisso, né? Uhum. Então, essa orientação para os pais também é muito importante. Então, a partir da hora que ele vai no psicopedagogo, ele começa a ver a aprendizagem do filho dele de uma outra forma. Muitos deles conseguem, opa, não é aqui o caminho. Tá, legal, por aqui eu acho que eu vou conseguir. Tem que criar essa rotina. Então, vamos criar uma rotina? Então, tá. E é algo incessante, é algo que não tem folga, digamos, né? Não adianta... Lógico que uma hora a criança deslancha, mas até ela deslanchar, eu não preciso fazer para a criança atividade, não é essa a questão. Mas eu preciso de vez em quando ir ali, e aí, como é que tá? Como que foi a sua aula hoje? O que que você aprendeu de legal? Isso estimula sempre o aprendizado. E é engraçado, né, Lúcia, tá me falando isso, eu estou pensando aqui, né? Como às vezes o próprio pai, a mãe que vai lá no psicopedagogo, começa a perceber que ele que achava que não tinha condição de aprender, também pode aprender, né? Acha, não, Sim. Isso aí não, já passou da idade, já era, já não tem mais jeito, né? E aí, como esse exemplo, né, também, né, quando ele começa a se ver nessa possibilidade de aprendizado, como esse exemplo também é muito importante, muito legal para as crianças, né? Porque quando o pai lê, quando o pai, né, se preocupa com isso, quando tem um momento que você vê que o pai está estudando, a criança se motiva também, né? Ela fala, caraca, olha que legal, meu pai faz, né? Porque aquela história de que, né, faço o que eu mando, não faço o que eu faço, às vezes não funciona, gente, né? Às vezes não, né? 99,9% das vezes não funciona. Né? Vai funcionar talvez no momento em que eu falo, né? Faça. Ou eu boto uma punição e etc. O que nem é ideal. Mas a longo prazo não vai ser aquilo que aquela criança vai entender e vai, né, introjetar na vida dela, né? Luciana colocou aqui pra gente justamente sobre isso, né? Quando o professor enaltece a qualidade de cada um, isso estimula o aluno a aprender as outras aptidões, né? Muito bom. A Rosilene dizendo, abre as portas para familiares e estudantes. Esse trabalho faz toda a diferença, né? Ela como pedagoga, né, abre as portas aí para tanto pais quanto os estudantes, Sim. né? Luciana dizendo também, as palestras deveriam fazer parte do planejamento do professor, porque infelizmente muitos rotulam os alunos e não olham além. Como importante seria ter, né, esse olhar do psicopedagogo, eventualmente na escola, né, nem que fosse para palestra, já que, por exemplo, se a gente não tivesse como contratar um psicopedagogo, né, que em outros momentos esse psicopedagogo pudesse ir lá falar com esses professores sobre isso, né? Sim. Eu Muitas só contando falas, uma gente. experiência de uma palestra. Muitas falas, de uma palestra. De uma palestra que o ano passado eu me propus a fazer numa escola que eu trabalhava, exatamente falando dessa questão do afeto com a família, né? E de um feedback que eu tive. Eu falo que a gente nunca sabe quem que a gente vai alcançar e até onde vai a nossa fala, a nossa postura e o nosso exemplo, né? E a mãe me mandou
no restrito do Face um feedback falando que ela estava com muita dor de cabeça, que ela tinha passado mal à noite, a criança não tinha dormido, mas que saco, ela tinha que ir numa reunião de pais. E que a partir da minha fala, a partir da mensagem que eu passei, ela falou muito obrigada. Isso fez eu perceber que eu estava no lugar certo, que era muito importante eu estar ali. Então é por isso que eu falo que sim, palestra nas escolas, isso ajuda muito a compreensão da importância do aprendizado da criança, né? Desse aprendizado na íntegra, né? Nesses 3 aspectos, né? A criança ela tem que estar bem emocionalmente, ela tem que estar bem socialmente, e a gente observar, às vezes, que a criança não está bem, e muitas vezes a gente fica assim, né, enquanto pai, tenso, angustiado, mas também a gente não dá um próximo passo. O que está acontecendo, né? Esse diálogo, primeiro com a criança. O que está acontecendo aí? Porque nós, enquanto pais, nós temos um papel importante nesse diálogo. E a partir desse diálogo, encorajar todo esse processo se for necessário, né? Sim, muito importante, né, Lu? Muito, muito legal essa contribuição aí, esse feedback dessa mãe, né? Muito interessante, né? Como a gente vê como isso faz diferença. Gente, nós estamos nos encaminhando para o final. Infelizmente, o Instagram, quando dá 1 hora, ele corta a nossa live, independente do que a gente esteja fazendo. Então, eu queria agradecer. Funcionou. Muito. Funcionou. Hoje foi ótimo. Então, eu queria agradecer demais a presença de todos vocês que participaram, da Luciene. Eu vou pedir para ela falar as palavras finais dela e depois, se der tempo, a gente vai lendo os comentários das outras pessoas que são tão legais, tá? Mas, porque aí pode ser que o Instagram nos corte e aí, pelo menos, a gente já vai ter falado os nossos agradecimentos, né? E vamos lendo aí o que for possível, tá? Então, muito obrigada, Lu, por você ter tirado um tempo do seu dia para poder falar para a gente aqui sobre psicopedagogia. Isso que é tão importante, né? Por você ter nos mostrado aí que diferença o profissional de psicopedagogia pode fazer na vida de todos nós, né? Agradecer a todos que comentaram, que participaram, que mandaram, né, mensagens, que deram um oizinho, né? Muito obrigada por vocês terem visto a live de hoje, né? Lembrem-se, nós temos lives a semana inteira e semana que vem também. Então, se você gostou, continua. Vai vendo as outras aí também, ok? Obrigada, Lu. Quer falar alguma coisa? Então, vou falar rapidamente. Primeiro que, nesse momento de pandemia, nós estamos vivendo experiências, estamos nos reinventando. O professor está se reinventando, a família está se reinventando. E a palavra que eu tenho, principalmente para a família, é: acalme o seu coração. Tem muito excesso, porque não vai ser igual. Todo mundo está numa fase de aprendizado. Então, e por outro lado, vai ser uma oportunidade de você estar mais próximo do seu filho e entender um pouco essa dinâmica da educação, tá? Então, essa é uma palavra, e a outra palavra é elogio. O elogio, ele faz diferença na vida de todo mundo. Então, elogie o seu filho, tá bom? Ótimo. Muito obrigada, Lu. Gente, nós temos 1 minutinho para finalizar. Eu vou tentar ler alguns dos comentários e depois a gente vai finalizar. E agradeço muito a participação de todo mundo aí. Estou muito feliz pela participação. Foi muito legal, viu? Muito obrigada. Obrigada, galera. Rosa dizendo, o psicopedagogo contribui muito nesse aspecto, Luciene. Muito boa colocação. Ananda, a parceria familiar na busca do equilíbrio nos leva a um estado de humanização. Muito bom. Lairane, políticas públicas que levem esses profissionais ao ambiente escolar. Acho que devemos pensar nisso de uma forma mais ampla, buscando representantes que apresentem projetos para melhorar essa situação. Melhor do que ninguém, né? Vocês que trabalham na escola pública sabem disso, né? Nós precisamos escolher melhor as pessoas que nós estamos colocando lá, né, gente? Psicopedagoga Luciene, Exato. Quero que você volte a trabalhar no equilíbrio. Maravilhosa profissional, a Rosa dizendo. Como seria bom se eu não sei fazer coraçãozinho, Rosa. Assim. Assim. Isso.
Como seria Obrigada, bom Rosa. se fossem destinadas políticas públicas para esse trabalho multidisciplinar, Rosilene colocando, né? Gente, Sandra, política pública permite atingir alunos de diferentes níveis sociais, isso aí, e de diferentes idades, Rosa colocando. Matheus, Exato. precisamos ter psicólogos nas escolas. É isso aí, galera!